E aí, bora arrasar na redação do Enem? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jaime Sepulcro, você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E esse aqui é o Joãozinho, meu filho. Tempão que eu não apresentei ele para vocês, né? Prometi. Enfim, hoje tá aqui. Não vai deixar eu gravar esse vídeo. E hoje a gente vai conversar, gente, continuar o nosso papo aí sobre a produção textual, tá? Produzindo uma redação, um texto dissertativo argumentativo, tá? O famoso artigo de opinião. Hoje a gente vai falar de aspectos mais práticos da produção desse vídeo. Fica aí com a gente que o vídeo de hoje tá muito massa. Né? Então, galera, primeiramente, o que vai ser avaliado na sua redação do Enem? Primeira coisa é domínio da língua portuguesa, tanto as questões gramaticais, né, pontuação, uso das palavras, dos verbos e tudo mais, tá? Concordância verbal, concordância nominal, se pá, a gente vai fazer alguns vídeos sobre isso aqui depois, que eu acho que é muito importante, mas não tem como a gente falar sobre todas as regras do português, tá? É bom você pegar aí o PDF que o estado mandou, que o município mandou, enfim, quem tiver enviado aí para você se preparar aí para sua prova. É importante você ver todos esses aspectos, procurar entender. Se tiver dúvida, pode falar com a gente está disposto a te ajudar no que for preciso para que você faça uma boa redação, não somente uma boa redação, mas uma boa prova de modo geral, não é verdade? Mas também é importante você ter coerência, tá? O seu texto precisa ter coesão, coerência, isso é muito importante. As partes precisam estar combinando uma com a outra, precisa fazer sentido, um parágrafo tá? Combinando com o outro, uma frase combinando com a outra, né? Uma coisa dá segmento à outra, não é uma coisa completamente desconexa, né? Você fala de um tema num lugar, de outro tema no outro, ou fala de algum tema que não tenha nada a ver com o tema geral, isso aí cai mesmo, não tem jeito, a prova é mal avaliada por causa disso, tá? Uma outra coisa importante é você ter uma bagagem mesmo de conhecimentos diversificados. Para isso é muito importante você ficar de olho, né, nas notícias que estão rolando por aí, em temas muito atuais que são discutidos, principalmente temas que Eli tem trazido aí nas aulas dela, né, sobre questões femininas, questões LGBT e tudo mais. As aulas do nosso professor Léo Caldeira, inclusive teve um Enem aí para trás que os alunos dele agradeceram porque o assunto do Enem foi um dos assuntos que ele tratou na aula dele. Ele trata de muitos assuntos importantes aí, principalmente do ponto de vista sociológico e tal, que é muito importante para você na hora do Enem. Fica de olho, porque esses assuntos são importantíssimos para você, tá bom? E outra coisa tem a ver com o nosso vídeo passado. Você já assistiu? Não assistiu? Cara, corre lá e assiste, porque o terceiro aspecto importante é você saber as regras de um texto dissertativo argumentativo, que é essa aí que a gente usa normalmente num artigo de opinião, tá? Num texto, numa redação, né? A gente pode dar o nome disso aqui, redação, uma redação de um texto dissertativo argumentativo. Você precisa saber as principais características dele. Você sabe? Sabe não? Corre lá no último vídeo que você vai saber, tá bom? Então, gente, quais são as principais partes de um artigo de opinião, ou seja, de uma redação aí que você vai usar na prova do Enem? Primeira coisa, introdução. É na introdução que você vai apresentar o tema. O tema tratado é tal, ele é muito importante por causa disso, ou seja, você dá uma justificativa para a importância desse tema ser tratado. E aí você vem para a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento pode ter 1, 2, 3 parágrafos, tá? Mas é importante que no Enem seja no máximo 2, porque você não tem muito espaço, você tem por volta de 30 linhas para poder concluir o texto todo, então não dá para desenvolver muita coisa. Então, máximo 2 parágrafos aí, onde você vai estar desenvolvendo a sua opinião e trazendo alguns argumentos para defender essa opinião. E por fim, e é o que é mais importante no Enem, é trazer uma conclusão, que é o terceiro ponto. Como assim uma conclusão? Você vai trazer
a sua opinião sobre como que a gente pode resolver esse problema. É com a atuação do governo, é a atuação da sociedade, é a mídia, enfim, tem várias formas de você desenvolver isso aí no final. E tem vários textos, exemplos de redação que você pode encontrar na internet, que são as redações nota 1000. Procura isso lá no Google, redações nota 1000 no Enem. Tá? São exemplos de redações que já foram feitas nos Enems passados e que tiraram nota 1000. E quando você lê, você vê que não é tão difícil assim você produzir um texto desse tipo. E ali você vê quais são os tipos de conclusão, os tipos de desfecho que as pessoas dão para o seu texto, tá? Quais são as propostas de solução. Lembra disso, o terceiro ponto, a conclusão pensa em solução. Como que a gente pode solucionar o problema ou pelo menos ajudar a solucionar. E aí quando você vai nesses textos de redação nota 1000, você vai que não são coisas tão complicadas. O negócio é ver se a pessoa tem uma noção, né, de como resolver os problemas ou do que realmente afeta na resolução desses problemas. É isso, gente, que o Enem está querendo de você. Não é muita coisa, mas é importante a gente conhecer como fazer isso, como fazer uma boa introdução, o que eu coloco lá, como fazer um bom desenvolvimento do texto, como argumentar. Acho que essa é a parte que você mais vai gastar, né? O seu cansaço, o seu estresse ali na hora da prova, tá? E por fim, trazendo uma solução, que é a parte final, que é menor, mas que você precisa gastar muito ali também, né? Mesmo quanto mais resumido você quer trazer uma informação, mais difícil né? Então, assim, vamos trabalhar isso nos próximos vídeos, vamos pensar como fazer melhor uma introdução, um desenvolvimento, né? Uma argumentação nesse desenvolvimento e conclusões. A gente vai ler aqui algumas redações nota 1000, né, alguns exemplos dessas redações e vamos encontrar essas três estruturas. Como que as pessoas fizeram, né? Como é que esse aluno aqui que escreveu essa redação nota 1000 trabalhou a sua conclusão? Como é que ele trabalhou os argumentos? Olha só como é que ele fez. Assim você vai poder se espelhar para fazer uma boa redação também. Tá ok, gente? E aí, conseguiu captar a ideia? Gente, não se esquece de assistir, isso é muito importante. Assistam às aulas do nosso professor Leonardo, da professora Mari, pra você mandar bem aí na matemática, tá? De Eli também, que é muito importante, os temas que têm sido tratados, tudo que vai te ajudar aí, né? Tanto na redação quanto na produção dessa prova, tá bom? Gente, grande abraço para vocês, deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver que a gente vai te responder e não esquece de compartilhar com a galera para tornar esse conteúdo aqui relevante, tá bom? Grande abraço para você e até o próximo vídeo.